Deixa eu fechar a câmera, que senão vocês consomem muita internet. Aqui. Então a ideia agora é falar sobre as classificações genéticas, com ênfase para a classificação climática do Strahler. Oh, por que eu saí? As classificações climáticas genéticas, elas vão ser mais tardias em relação às classificações analíticas. Por quê? Porque eu estou preocupada com o jogo das massas de ar, com a trajetória que as massas de ar fazem no seu trajeto habitual, tá? Vai ser um tipo de classificação que ele vai se desenvolver só no século XX, né? Só a partir do meados assim, do século XX, que vai depender do entendimento da circulação atmosférica, tá? Então, só na primeira metade do século XX, a gente tem o que nós chamamos de escola norueguesa da meteorologia, porque foram cientistas noruegueses que criaram esse conceito de massas de ar, né? Essa noção de que os tipos de tempo, eles são produzidos por parcelas de ar que vão viajando pela atmosfera, né? Pensando a atmosfera como mais fluida, como mais mutável, né? Então, a partir dessa primeira metade do século XX, os estudos de climatologia, eles começam a ter uma ênfase maior sobre essa questão do dinamismo da atmosfera. A gente começa a deixar de compreender a atmosfera como uma coisa estática, começa a compreendê-la em sua dimensão mais dinâmica, tá? Por quê? Quando você olha uma classificação como a do Köppen, por exemplo, você fala, esse clima aqui é AW. Ou seja, ele é quente o ano todo com seca de inverno. Beleza. Mas nem todo inverno é seco. Às vezes eu posso ter um inverno chuvoso, tá? Então, à primeira vista, na verdade, uma compreensão incorreta da classificação do Köppen te levaria a crer que o clima é daquele jeito, sempre foi e sempre vai ser, tá? Porque a gente sabe que não é verdade, né? O clima é mutável, tá? Tá chovendo? Peraí. De novo? Ah, tá sim. Tá chovendo sim, caramba. Tá, então essa trajetória, essa noção aí de você observar uma classificação analítica, ela te levaria a crer, né, que uma compreensão correta dela, né, que o clima é estático quando ele não é. Então, mesmo numa estação que é tipicamente seca, eu posso ter um período mais úmido. Uma estação que é tipicamente fria, eu posso ter algumas semanas mais quentes, né? E quem é que vai me explicar isso? Por que às vezes, na época fria do ano, eu tenho um período quente, eu tenho a invasão de um período quente? É a circulação atmosférica, tá? Então, a dinâmica das massas de ar que vai me mostrar que, eventualmente, eu posso ter a penetração de uma massa de ar quente numa época do ano que habitualmente seria fria, tá? Então, essas chamadas excepcionalidades climáticas, elas só podem ser explicadas por uma classificação genética. Então, se você está preocupado em explicar uma excepcionalidade climática, recorra a uma classificação genética e não uma classificação analítica, que é o caso do Köppen, tá? Então, vários cientistas, né, não só os noruegueses, vários climatólogos vão aderir a essa classificação genética e vão criar classificações genéticas para os seus países, né? Na França, a gente tem o destaque do Sorry e do Peddelaborde. No continente africano, o IOAD para a Nigéria, que vai se tornar referência aí para a região tropical, né? Antes da obra do IOAD, tipo, você pegar os manuais de climatologia, assim, era tudo só falava de climatologia temperada, só da região temperada. Cara, é um saco. Você que tá aqui no Brasil, né, só vê falando de neve, de furacão e tal, que são coisas que você habitualmente não tem no Brasil, né? É só quando o IOAD começa a publicar, no começo da década de 80, a gente tem uma maior ênfase, né, nos estudos de climatologia para a região tropical. Isso é bem positivo aqui para nós, tá? Então, destaque aí para essa escola nigeriana de climatologia. Tá?
No Brasil, a gente tem um climatólogo chamado Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, tá? Que vai ser considerado o primeiro climatólogo do Brasil. Até antes dele, a gente só tinha, vamos dizer assim, geógrafos físicos, né, que eram mais generalistas, né, que é o caso do professor Aziz, né, que eles lidavam com tudo da geografia física. É só a partir do Monteiro que a gente tem essa maior especialização na climatologia no Brasil. Então, todos eles vão elaborar classificações e tentativas de explicação da dinâmica climática dos seus países, né? Então, com isso, produzindo aí uma classificação dita genética, né? Que está preocupada com a formação do clima, o motivo de por que o clima é assim. Tá? O grande modelo global de classificação genética é a classificação do Arthur Strahler. Tá? Ele trabalha também bastante com o filho dele, tá? Que ele vai desenvolver esse sistema na década de 50, tá? E aí, a partir desse sistema do Strahler, cada autor vai desenvolver o seu. Então, o Strahler ele faz uma classificação climática para o globo que tem 14 tipos climáticos, tá? Aí você olha uma classificação climática do Brasil, por exemplo, aí você vê um clima chamado tropical de altitude. Aí você fala, não tem esse clima tropical de altitude na classificação climática do Strahler. Tá? Por quê? Não se prenda aos nomes, se prenda à lógica, né? Se prenda a qual é o fundamento da classificação. O fundamento de uma classificação genética qual é? Explicar a gênese, explicar a formação do clima. Então, quando eu coloco uma unidade chamada tropical de altitude numa classificação climática brasileira, tá? Embora isso não tenha nenhuma correspondência ali, né, um nome, né, na classificação do Strahler, ele vai chamar isso daí de clima mesotérmico, né, vai ser os climas das médias latitudes, né, temperado oceânico, alguma coisa nesse sentido, né? Mas qual é a ideia? Né? Quando eu falo tropical de altitude, eu estou querendo dizer que é um tipo climático que tem as características do clima tropical, porém atenuadas pelo efeito da altitude. Tá? Então eu estou explicando, né, por que aquele clima é assim. Eu não estou só dizendo quais são as características dele, eu estou justificando essas características. Tá? Então eu posso, a partir desse sistema do Strahler, eu posso criar uma multiplicidade de tipos climáticos. Não é que nem a classificação do Köppen, que tipo, fica ali restrita aqueles valores de temperatura. É acima de 18, é abaixo de 18, é acima de 22, é acima de 10, é acima de menos 3, de menos 38. Você tem aqueles limites de valores. Classificação do Strahler, não. Não tem propriamente limites assim, mais rígidos, né, de temperatura e de precipitação. Você tem liberdade para você criar, né, dentro do bom senso aí da climatologia, você tem essa liberdade aí para você criar a sua própria classificação, desde que ela faça isso, né, dela explicar qual é a gênese do clima, né. Dentro da classificação do Köppen você não tem essa liberdade. Então, o Strahler ele faz 3 grandes grupos climáticos. Ou seja, os climas das baixas latitudes, os climas das médias latitudes e os climas das altas latitudes. O clima das baixas latitudes são os climas tropicais, né? E o que produz os climas tropicais? Os deslocamentos da célula de Hadley. Então, nós tínhamos visto já algumas aulas, né, que a célula de Hadley vai ora se deslocando para o hemisfério norte, ora se deslocando para o hemisfério sul, fazendo então uma alternância de estação seca e estação chuvosa, que essa é a grande marca das regiões tropicais. Os climas das médias latitudes, eles já não são mais afetados diretamente, pelo menos, pelos deslocamentos da célula de Hadley, eles são afetados pelos deslocamentos da frente polar. O que era a frente polar? É aquela zona de contato entre o anticiclone polar, né, a região da fonte de massas de ar polares mesmo, né, e essa transição aí, né, o finalzinho, a rabeira da célula de Hadley. Então, ora
você vai estar sob o efeito de um ar mais quente, tropical, ora você vai estar sob o efeito de um ar mais frio, polar. Tá? Essa é a região das médias latitudes. E por fim, os climas das altas latitudes dominados pelos anticiclones polares, que vão ser frios aí o ano todo. Tá? Aí, coloquei aqui em cores diferentes para vocês verem essa regionalização que a gente vai fazer. Aqui um mapa, depois vocês pegam ali a partir do slide, vocês podem ampliar isso daqui, ficou bem pequenininho, né? Porque o livro é grandão, então coloquei ali uma foto tentando colocar o mapa inteiro. Tá? Então talvez você não consiga, talvez não, com certeza, você não vai conseguir enxergar aqui, né, as nomenclaturas aqui dos tipos climáticos, tá? Mas creia em mim, né? Existem 14 unidades, aqui parece que é mais, né? Mais quadradinhos aqui, porque ele faz algumas nuances aqui. Mas o geralzão aqui, ó, são 14 tipos climáticos que o Strahler estabelece. Tá? Então aqui eu vou colocando o nome do tipo climático que o Strahler deu, tá? E a correspondência dele para a classificação do Köppen. Tá? Então, primeiros climas das baixas latitudes aqui. Primeiro clima é o clima equatorial, que é o clima que vai dominar na região da Amazônia Ocidental, como a gente tinha visto na aula sobre o Köppen, região da Indonésia e do Congo. Qual é a marca dessas regiões? Quente e chuvoso o ano todo. Né? Então, quais são as características, né? Isso aí é uma generalização, né? O quente e úmido o ano todo. Quais são as características mais bem descritas assim? O equatorial úmido, então ele é dominado pela ZCIT, zona de convergência intertropical, também chamada de zona de convergência dos alísios, ou seja, é uma zona de permanente baixa pressão, ou seja, tá o ano inteiro eu tenho formação de nuvens e formação de chuva nessa região. Né? Então ele é quente e chuvoso o ano todo. Só que tem época que é muito chuvoso e tem época que é um pouquinho menos. Tá? Quando que são essas épocas, né? Eu tenho ligeiros picos de chuva nos equinócios e uma ligeira redução nos solstícios. Por quê? Você que foi um bom aluno de astronomia, você se recorda que nos equinócios o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Equador. Tá? Então isso faz com que a ZCIT esteja mais próxima ali do Equador. Conforme eu vou indo em direção aos solstícios, a ZCIT vai se deslocando mais para o hemisfério norte, quando é verão no hemisfério norte, e mais para o hemisfério sul, quando é verão no hemisfério sul. Então ela se afasta do Equador, então a região equatorial ela fica um pouquinho mais afastada desse cinturão de chuvas. Nada muito expressivo, mas é um pouquinho mais afastada. Então nos equinócios a gente tem um pouquinho mais de chuva. Curioso, né? CPI também é cultura. Ontem o Omar Aziz falou isso na CPI. Ele falou da época de chuvas em Manaus. Ele falou que tem um ditado lá que eles falam em Manaus: abril, chuvas 1000. Eu falei, cara, muito interessante isso, né? Porque abril ali tá realmente próximo do equinócio de outono, né? Onde você vai ter um período mais chuvoso em Manaus. Tá? Então, até dentro da CPI a climatologia aparece, tá? Para vocês verem que o negócio é importante. E outra característica importante também dos climas equatoriais é que a amplitude térmica diária é maior do que a anual. O que quer dizer isso? Amplitude térmica, diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Ou seja, durante o dia, a temperatura varia bastante. Então é aquele típico clima, assim, que faz aquele calor do inferno o dia todo, aí dá aquele pancadão de chuva, né? E aí refresca. Tá? Então, eu tenho uma variação de temperatura ao longo do dia. Só que esse padrão se repete o ano inteiro. Ou seja, ao longo do ano, na hora que você faz a média, você não vai ter variação de temperatura. Tá? Então, uma característica importante para você definir um clima como equatorial ou como tropical, né, é você
ter uma amplitude térmica anual que não excede 6 graus. Ou seja, a diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio, a média, não pode ser superior a 6. Tá? Para você dizer que ele é isotérmico, né? Que ele tem a mesma temperatura ao longo do ano todo. Tá? Segundo tipo climático, monsônico e de ventos alísios do litoral. Né? Bem característico do litoral brasileiro, da América Central e de Bangladesh, por exemplo, ali na Ásia. Tá? Qual a característica dele? Ele tem, né, uma estaçãozinha seca, mas ele é bem suave. Tá? É 2 meses seco só. Tá? E qual é a gênese desse clima? Né? Ele é dominado pelos ventos alísios no litoral leste dos continentes, que é o caso do litoral brasileiro. Tá? Então, por que o litoral brasileiro é chuvoso? Né? O principal motivo é porque os ventos alísios eles ficam ali batendo praticamente o ano todo, né? Só no auge do inverno, assim que não, mas é basicamente o ano todo ele fica batendo no nosso litoral. Aí tem o efeito da Serra do Mar também, né? Deixando esse clima com maior grau de precipitação. Né? Então, da mesma forma, ele é quente e chuvoso o ano todo. A estação seca é muito curta, tá? 2 meses só. Ocorrem ligeiros picos de chuva nos solstícios e uma ligeira redução nos equinócios. Perceba que com relação ao equatorial, isso é diferente, né? O equatorial tem picos de chuva no equinócio, né? Abril, chuvas 1000, né? Mas o monsônico já não, né? Porque eu já estou um pouquinho fora da região equatorial, né? Já estou crescendo em latitude, então eu já tenho... Né, já sinto bem esse efeito do deslocamento da célula de Hadley. Né? Então já não estou mais no Equador, então já não é para sentir chuva no equinócio. Eu já sinto chuva, um pouquinho mais de chuva nos solstícios. Né? E mesma coisa, amplitude térmica diária maior do que anual, que não excede 6 graus ao longo do ano, para dizer que ele é quente o ano todo. Tá? Terceiro tipo climático. Tropical seco úmido, ou também chamado de tropical típico, que na classificação do Köppen é o clima chamado de AW. Bem típico do Brasil central e da savana africana, né? Aquele clima que ele é quente o ano todo e eu tenho uma alternância de estação seca e de estação chuvosa. Então a gente não fala em primavera, verão, outono e inverno, esse tipo climático. A gente só fala em 2 estações no ano, época da seca e época da chuva. Estação seca e estação chuvosa. Tá? Esse é o típico clima que é dominado pelo deslocamento da célula de Hadley. Tá? Então, quando é verão no meu hemisfério, a célula de Hadley se desloca para o meu hemisfério, trazendo esse cinturão chuvoso que é a ZCIT para o meu hemisfério. Quando é inverno no meu hemisfério, a ZCIT está deslocada para o outro hemisfério. Então eu fico com o ramo descendente da célula de Hadley, que é a alta pressão e, portanto, é a época de seca, que é o inverno. Tá? Então o verão é quente e chuvoso, o inverno é quente e seco. Tá? Cuidado, como esse clima domina bastante ali no Brasil central, interior do Nordeste, tá? Pensa o que é o inferno na Terra, né? Você ter uma época quente e seca, que é o caso do inverno. Tá? Muito da galera, a população mesmo, o popular mesmo, chama essa época de verão. Embora climatologicamente falando seja o inverno, né? Porque é junho, julho. Tá? Já vi gente falando desses locais assim, falando, eu não vou pra lá na época de julho, assim, porque julho é verão. Eu, cara, me contorci. Eu falei, meu Deus do céu, julho é verão. Meu Deus do céu, cara, nossa, me doeu o estômago, assim. Aí eu parei, respirei, assim. Falei, não, tá. Lembrei dessa explicação, assim. Que, tipo, porque é a época que efetivamente vai ser o inferno, assim, de sensação térmica. É isso que eles chamam de verão, né? Ou a época chuvosa, que refresca um pouquinho, pelo menos, à noite. Aí eles chamam de inverno, tá? Mas é uma denominação incorreta, astronomicamente falando, né? Porque inverno é a época que a gente tá
mais inclinado em relação aos raios solares, que para o hemisfério sul é julho. Isso. Tá? No Brasil, a gente tem uma variação desse tropical seco úmido, que é o tropical semiárido, que é o interior do Nordeste. Então, tipicamente, para você classificar um clima como tropical típico, ele tem de 3 a 6 meses secos. Tá? Para você classificar ele como tropical semiárido, a partir de 6 meses secos, que é o caso de algumas regiões do interior do Nordeste, que tem 7, 8, 9, 10 meses secos. Tá? E aí o 4, tropical seco ou desértico, que na classificação do Köppen vai ser os climas de estepe e de deserto, então o BSH e o BWH, que vai ser aquelas regiões que o ano todo, né, mesmo com o deslocamento da célula de Hadley, não se afasta grande coisa do ramo descendente da célula de Hadley, né, dos chamados anticiclones subtropicais. Então são os grandes desertos, são os grandes cinturões desérticos do globo, que mesmo com o deslocamento da célula de Hadley, lembra, o ramo descendente é muito maior em área, ou seja, mesmo que ela vá mais para o outro hemisfério, né, o ramo descendente não vai se afastar muito, né, do seu hemisfério. Tá? Então é o clima desértico. Né? O ar ele é descendente, então não forma nuvens, então não chove. Então você pega mais ou menos dessa latitude, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, mais ou menos 30 graus, né, são os grandes cinturões desérticos do globo. Então, o deserto do Saara, da Península Arábica e no hemisfério sul, a Austrália. Tá? Essa faixa de latitude. Certo? Esses são os climas das baixas latitudes. Agora, os climas das médias latitudes. 5 é o subtropical seco, que é um prolongamento dos climas desérticos tropicais que acontecem nas regiões temperadas, nas regiões de médias latitudes. O grande exemplo que a gente tem é o Sahel, que é aquela borda do deserto do Saara, principalmente a sua borda norte, tá? Aquela área semidesértica ali, ou dependendo do ano, da época, assim, ela fica bem desertona mesmo. Tá? Então, um prolongamento, é como se fosse a continuação dos desertos, dos grandes desertos do globo, né, dos desertos tropicais, se prolongando para as latitudes médias, ou eventualmente, né, por posição de sotavento, que é o caso da Patagônia. Lembra, Patagônia, interior da Argentina, é desértico, tá? Mas por quê? Né? Pode ser um deserto quente ou um deserto frio, tá, pessoal? Não importa, só importa que é seco. Então, a Patagônia é seco por quê? Por causa dos Andes. Né? Os Andes só deixam passar a umidade, né, só fica a umidade retida ali no sul do Chile, não consegue ultrapassar a cordilheira. Né? Então, aí, no reverso da cordilheira, que é ali no interior da Argentina, fica seco. Então, isso quer dizer posição de sotavento. Lembra, o barlavento é o que está a favor do vento úmido, né, no caso. Né? Sotavento é quando o ar está descendente, né? Então o vento desce a montanha, então fica mais seco. Tá? Ou então também podemos ter esse tipo climático 5 por posição de correntes marítimas frias, que é o caso do deserto do Kalahari, na Namíbia, e é o caso do norte do Chile também, com a corrente de Humboldt. Tá? Norte do Chile, então, deserto por causa da corrente de Humboldt, corrente fria. Tipo 6 é o subtropical úmido, né, o CFA, na classificação do Köppen. Então, é subtropical. Muita gente pensa que isso é temperado. Não é temperado. Né? Para você dizer que o clima é temperado, ele tem que nevar todo ano no inverno. O clima subtropical não tem neve todo ano. Tá? Então, ele é um mesotérmico aí. Então, não é temperado, é subtropical. É aquele tropical fajuto. É um tropical peronomútil. Tá? Quais são os fatores que produzem esse tipo climático? Os ventos alísios, então, chuva. Frente polar, frio e chuva. E as chuvas tropicais, chuva. Então, é um clima que é chuvoso o ano todo. Ou seja, no verão eu tenho as chuvas tropicais, né, o próprio aquecimento derivado da convecção, ou então, eventualmente, chuvas amazônicas, no nosso caso, chegando aqui. Ou os ventos alísios vindos aí do litoral. Isso no verão. Só que no inverno eu tenho a frente polar.
que traz também chuva. Então, não importa a estação do ano, tá chovendo. E eu já percebo, já estou suficientemente afastada do Equador para perceber variação de temperatura ao longo do ano. Tá? Então, tem primavera, tem verão, tem outono e tem inverno. Então, são as 4 estações bem definidas, né, sem estação seca. Então, regiões típicas desse tipo climático. É o sul do Brasil, o sul dos Estados Unidos e o sul da China. Tá? Mediterrâneo, que é o clima que domina na região do Mediterrâneo, né? Mas tem outras porções do globo também, que é o Chile central, como a gente tinha visto na aula anterior, e a região da Califórnia, a Península da Califórnia também. Algumas porçõezinhas bem restritas ali do Japão, né? Bem restrita, mas é basicamente, né, essas regiões aí, né? Costa do Mediterrâneo, o Chile central e a Califórnia. Tá? É um tipo climático que eu já estou suficientemente afastada do Equador para já não ser mais alvo das chuvas tropicais. É diferente aqui do subtropical, ó. O clima subtropical ainda tem. As chuvas tropicais ainda conseguem atingir essa região no verão. Tá? Eu já não estou afastada do Equador pelo mamútil. Tá? No Mediterrâneo, não. Já estou bem longe do Equador. Basta você olhar a região do Mediterrâneo. Né? Já estou bem longe do Equador. Longe o suficiente para que as chuvas tropicais já não me atinjam em nenhuma época do ano. Tá? Então, quando é que vai ser chuvoso? Quando chegar a frente polar. Ai, passou um morcego aqui na minha janela. Meu Deus do céu, que susto! Caramba! Nossa, vi um negócio passando assim. Ai, deixa eu me recuperar. Onde é que eu tava? Então. Então, eu tô afastada do Equador para não ser atingida pelas chuvas tropicais. Então, a época chuvosa vai ser quando? O inverno, que é quando vem a frente polar, né? Quando vem as massas de ar polares aí trazendo a umidade. Então, vai ser um clima que ele vai ser seco no verão e chuvoso no inverno. Tá? E a temperatura, né, mesma coisa, né? Você tem essa variação, né? Você tem as 4 estações também bem definidas. Então, eu sinto a primavera, eu sinto o verão, eu sinto o outono, eu sinto o inverno. Eu sinto essa variação de temperatura ao longo do ano. Tá? Clima 8. Marítimo da costa ocidental ou temperado oceânico. Que a grande região exemplo desse clima é a Europa Ocidental. Mas você vai observar também ele no sul do Chile e no oeste do Canadá. Olha como é que o Chile é maluco, né? O norte é desértico, o centro é mediterrâneo e o sul é chuvoso pra caramba, né? E o oeste do Canadá também, região de Vancouver. Meu Deus do céu, aquilo chove demais. Né? Então, a costa oeste, tá? Que é a Europa Ocidental, né? E aqui no continente americano, né? O sul do Chile, sul do oeste, quer dizer, do Canadá, tá? Em algumas porções da China também você vai observar esse tipo climático, tá? Da China não, do Japão e de porções da Coreia. Falei China não, era Coreia. Tá? Qual é a característica desse clima? Ele é dominado pelos ventos de oeste. Vocês se recordam quando a gente falou na aula de circulação geral 1, né, que na região tropical os ventos sopram de leste, né, que são os alísios. Na região temperada, nas médias latitudes, os ventos sopram predominantemente de oeste. Tá? Então, essas regiões do planeta, Europa Ocidental, o sul do Chile e o oeste do Canadá, elas são atingidas por esses ventos que vêm de oeste. E a oeste dessas regiões tem o quê? O oceano. Então, o oceano traz essa umidade. Tá? A lógica te levaria a crer que esses climas seriam secos, porque eu estou próxima de região de corrente fria. Tá? Basta você pensar ali quando a gente fala, né, o oeste do Canadá. Aí logo em seguida eu tenho a Califórnia.
ali que é seco e algumas porções até próximo de desértico. Ou aqui no Chile, né, que eu tenho a corrente de Humboldt, que ali logo no norte já vai ser desértico, né? Então, por quê? Na Europa também, né, eu tenho a corrente das Canárias, que é uma corrente marítima fria, né? Mas qual é a questão? A corrente marítima fria de todas essas regiões, ela não sai efetivamente do polo. Deixa eu pegar e vou mostrar aqui no globo para vocês. Gabriel tá colocando aqui que não tá com o nome dele na lista dos climogramas. Eu vou colocar mais ali, porque eu tinha 23 alunos, né? Então, o Brasil tem 27 capitais, então ainda sobrou, teve capital que não foi, não teve nenhum aluno, né? Eu vou atualizar ali a planilha e eu coloco para você. Deixa eu mostrar aqui no globo. Ó. Eu pego aqui pro Canadá. É um erro a gente pensar que porque a corrente marítima é fria, que ela vem exatamente aqui do polo, vem ladeando tudo isso daqui, ó. Ou passando aqui assim. Não, né? A corrente marítima fria, ela vem mais ou menos aqui do meio, assim, ó. Ela não vem aqui do polo, né? Ela vem mais ou menos daqui, assim, do meio, tá? Então, ela só vai bater aqui na Califórnia. Aqui, em Vancouver, eu não tenho a corrente marítima fria, não tenho essa ressurgência. Tá? Então, o que eu tenho aqui são os ventos de oeste. Então, aí vai ser chuva, tá? Mesma coisa aqui pro sul do Chile, tá? A corrente marítima fria, ó, ela bate mais ou menos por aqui, assim, ó. Ela começa a bater no litoral aqui no meio, ela não bate aqui, não vem daqui de baixo, tá? Então aqui eu vou ter, né, a mesma coisa, os ventos de oeste batendo aqui e fazendo o efeito orográfico ali dos Andes, então também chuvoso. A Europa também, a corrente das Canárias, ela não bate aqui, é uma corrente marítima fria que tem aqui, mas ela bate aqui nas Ilhas Canárias, né? Então você pega os ventos de oeste aqui na Inglaterra também, chuva na Inglaterra, que é bem conhecida, né, por ser bastante chuvosa, tá? Por conta dos ventos de oeste que vem aqui do Atlântico, tá? Certo? Seco de latitudes médias, né? Ou pode-se dizer também, simplificando, deserto. Tá? Qual que é a diferença aqui, ó? Eu tenho o seco. Eu tenho o subtropical seco, que é a unidade 5. E eu tenho o seco de latitudes médias, que é o 9. Qual que é a diferença entre eles? Os dois são desérticos, né? A diferença é o fator que faz esse deserto. Esses aqui são basicamente os grandes desertos que eu tenho por continentalidade do globo, tá? Pode se aplicar eventualmente por posição de sotavento, tá? Mas o que realmente caracteriza esse tipo climático 9 é aquele deserto que ele já está bem na latitude média mesmo. Ele não é uma extensão, ele não é tipo o Sahel, assim, que é só uma continuação do deserto tropical. É uma região que eu já tô em latitude média mesmo, hard, né? Mas não... além de eu estar na latitude média, eu tenho esse efeito da continentalidade, tá? Então é basicamente, cara, aquele miolão da Ásia. Aquele miolão da Ásia, assim, que está longe de tudo, assim, que, tipo Cazaquistão, todos os estãos ali, aquelas repúblicas centrais, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Afeganistão, nessas beiradas ali do interiorzão ali da Ásia, tá? Então, qual é a grande característica ali, né? É seco o ano todo, mas é interessante que esse tipo climático, como ele é de latitude média, esses desertos são mais frios. É diferente quando você está falando da Mongólia e o Saara. O Saara é um deserto quente, tá? A Mongólia é um deserto
frio, porque eu não tô mais na região tropical, tá? Eu tô numa região mais de latitude, bem latitude média mesmo, né? Bem característico de latitude média, tá? Então são o grande representante desse tipo climático 9 aqui são os desertos da Ásia Central, tá? Continental úmido ou temperado típico, né? Europa Oriental é a grande marca, né? Europa Oriental, Rússia Ocidental, então aquele miolão da Europa ali. O leste europeu, né? Polônia, a Bulgária, né? E o oeste da Rússia. Nordeste dos Estados Unidos também, aquela costa leste dos Estados Unidos e o Japão, tá? Ele tem, então, grandes amplitudes térmicas anuais, ou seja, tem as 4 estações bem definidas, tá? Então, qual que é a diferença aqui? Nós tínhamos visto aqui, o subtropical úmido tem as 4 estações bem definidas. O marítimo da costa ocidental tem as 4 estações bem definidas. E o continental úmido tem as 4 estações bem definidas. Então, eu tenho uma amplitude térmica muito grande entre o verão e o inverno. O verão é muito quente e o inverno é muito frio. Por quê? Justamente porque é um clima mais continental. Lembra que a gente tinha visto, né? O efeito da continentalidade, né, deixa esse clima um pouquinho mais seco. Mas, né, não é tão seco assim, mas é um pouquinho mais seco, né? Ou seja, é mais seco, né? A Europa oriental, obviamente, é mais seca do que a Europa ocidental, né? Então, esse efeito da continentalidade, ele se faz, né, presente aí via essa variação de temperatura aí ao longo do ano, tá? Não chega a configurar um clima seco mesmo, né? Ele só é mais seco, né? A Europa Oriental é mais seca do que a Europa Ocidental, mas não chega a configurar um clima seco, porque lembra daquela regrinha que a gente estava falando, né? A precipitação para ser considerado um clima, uma época seca do ano, né? A precipitação tem que ser inferior ao dobro da temperatura. Como a temperatura é baixa nessas regiões, né? Ao longo do ano todo, né? Razoavelmente baixa, né? Qualquer chuvinha já caracteriza um clima, já caracteriza um clima úmido, tá? Então, não tem estação seca propriamente dita, né? Cuidado, que a gente tem essa percepção, é muito comum essa percepção de brasileiro, né? Época que ficou 15 dias sem chover, nossa, época seca, tá uma seca desgraçada aqui. Calma, não é isso que a gente chama de seca, é de período seco, tá? Período seco, climatologicamente falando, é um período que realmente você vai provocar dano à vegetação, tá? Então, Tocantins, que não chove uma gota em julho, isso é seco, tá? Agora, uma semana que fica sem chover em Florianópolis, a galera já fala que é seca, assim, para. Não é assim que funciona, tá? Então, mesma coisa aqui, a mesma lógica vai valer ali para o continental úmido. Não é porque chove só 500, 600 milímetros anuais, né, que esse clima vai ser seco, né? Para a temperatura dali, tá bom, né? E agora os climas das altas latitudes, tá? O tipo climático 11, que são chamados bosques boreais, continental subártico ou temperado frio. Qualquer um desses nomes está correto, tá? Já estamos bem próximo do círculo polar, tá? Ele é marcado, então, pelo anticiclone polar, ou seja, durante o inverno eu tenho essas altas pressões polares, e pela oscilação da frente polar, ou seja, tenho período chuvoso ali sendo trazido por essa frente polar. A amplitude térmica anual também é bastante grande, ou seja, eu tenho as 4 estações bem definidas, só que pendendo para o frio, ou seja, o inverno é muito prolongado, tá? Eu não tenho um verão assim que realmente dura, né? Não tenho uma primavera e um outono, vamos dizer assim, né? Eu tenho um verão suave, né? E o resto do ano é bem frio, tá?
Então não tem a primavera e o outono, né? É tudo inverno, assim, em termos de sensação térmica, assim, em termos das temperaturas que são registradas, tá? Então, eu noto bastante essa diferença de temperatura ao longo do ano, mas pendendo para o frio, tá? Mas, por conta da temperatura ser baixa, a pouca umidade que tem já é suficiente para caracterizar um clima chuvoso, tá? Esse tipo climático, ele é marcado, como o próprio nome diz, pelos bosques boreais. Então, é aquele ecossistema chamado de floresta de coníferas, tá? Que é a grande marca do interiorzão da Rússia e do Canadá, tá? Que são aqueles pinheirinhos de Natal, tá? Uma característica interessante desse ecossistema é que a vegetação é perene, né? Ela não perde as folhas. Porque a gente sempre pensa assim, quando é inverno, a vegetação perde as folhas, né? Mas aí você chega nesse lugar que realmente tem um inverno hard, assim, as folhas são perenes, né? Por quê? Porque tem essa adaptação das folhas, assim, elas são fininhas, né? A gente chama de floresta aciculifoliada, né? Que as folhas são fininhas, né? Folhas em forma de agulhas, que aí não deixa acumular neve. Viu como ela é inteligente? Né? A folhinha se fecha, né? Para não acumular a neve em cima dela. Ou seja, eu consigo conservar as folhas mesmo no inverno, tá? Esse tipo climático não existe no hemisfério sul, tá? Por que ele não existe no hemisfério sul? Se você for pegar a faixa de latitude que ele ocupa no hemisfério norte, essa faixa de latitude que seria correspondente no hemisfério sul não tem continente, né? É o cinturão do entorno da Antártida, né? Então você não vai ver esse tipo climático propriamente, né, os bosques boreais no hemisfério sul. Então olha que interessante que acontece no hemisfério sul, né? Ele é bem dominado por climas tropicais, médios, assim, mas ele não tem essa transição, assim, esse frio, que é um frio, mas é um frio peronomútil, assim. Não existe isso no hemisfério sul. No hemisfério sul, quando você vai descendo, aumentando a latitude, esfria de uma vez. Você tem ali os climas de média latitude, na Austrália, na América do Sul e tal. E aí você indo em direção à Antártida, bum, a temperatura despenca, né? Não tem essa faixa de transição aqui. Então o hemisfério sul ele é bem singular nesse sentido, né? Não vai fazendo aquele degradê de temperatura. A temperatura desce de uma vez quando você entra no Círculo Polar Antártico. Tá? Tipo climático 12 é a tundra marítimo subártico ou polar, né? Que na classificação do Köppen é o ET, né? Que é o anticiclone polar o ano todo, né? Mas tem uma canja no verão, né? 3 semaninhas ali que o sol dá as caras. Sol não, né? A temperatura mais elevada. Sol tem, né? Sol tem uma boa parte do ano. Mas temperaturinha um pouquinho mais elevada, tem umas 3 semanas, um mês, né? Que dá uma descongeladinha no permafrost e aí consegue florescer a tundra, que é uma vegetação rasteira, né? Uns musguinhos, umas graminhas assim, né? Nada muito alto, né? 50 centímetros no máximo é o que essa vegetação vai conseguir alcançar de altura. Tá? Só nessa época mesmo, né, que o inverno dá uma trégua. O resto do ano fica tudo congelado. Que é o norte do Canadá e o norte da Sibéria. E por fim, o glacial, que aí realmente não tem canja. Gelado o ano todo, né? O anticiclone polar, que fica ali, gelado o ano todo, com extensas, né, metros ou quilômetros de espessura de gelo, que é a Antártida e o interior da Groenlândia. Tá? Por fim, temos um 14º tipo, que o Strahler coloca como climas azonais, tá? Que eles podem acontecer em qualquer região do planeta, né? Pode acontecer na região tropical, pode acontecer na região temperada, pode acontecer na região polar, que é o clima de montanha. Tá? Em função da altitude, tá? Você vai conseguir produzir climas que vão ser frios, né? Mesmo na região tropical, né? Então, para a classificação do Köppen, são
são as variações dos climas de, ou então podemos criar uma nova categoria, né, algumas classificações, algumas modificações da classificação do Köppen, criam essa categoria de clima H, para H de high, né, que seria os climas das altitudes. Tá? O clima de montanha, a característica dele é que ele é muito variável em pouca extensão geográfica, tipo poucos quilômetros, 10 quilômetros que você anda, você já mudou completamente o tipo, porque depende muito da inclinação, né, do formato da montanha, da inclinação dela, você já produz uma unidade climática completamente diferente, tá? Que é as regiões montanhosas do globo, então os Andes, as Rochosas, os Alpes ou os Himalaias, tá? Se você for observar a história da América, você vai ver várias civilizações indígenas aqui na América, eles habitavam regiões muito específicas. Então, quando você fala, os incas que habitavam os Andes, não era todas as montanhas que eles habitavam, eram alguns vales bem específicos ali, né? Então, eles escolhiam o território, né? Escolhiam o território de acordo com a característica climática que fosse bem específica daquele vale, tá? Não dá para você instalar uma civilização desse porte assim em qualquer região montanhosa, tá? Tinha só em regiões mais específicas para um clima mais favorávelzinho, tá? Então é isso, crianças, para a classificação do Strahler. Então, em cima desses tipos básicos, você pode construir aí os seus com vários critérios, tá? Então, fechamos por aqui, tá? Agradeço a presença de vocês, tá? Alguém tem alguma questão? Fechamos então por hoje. Lembrando então, né, tem as duas atividades ali. Vão correndo atrás do climograma então ao longo da semana para ir fazendo, e qualquer coisa me chama ali no plantão, tá? Mas não tem segredo nenhum para fazer, tá? Tudo ali descritinho. Fechou então? Qualquer outra coisa também eu vou colocando ali no Moodle mais instruções, tá? Bom fim de semana então, criança. Oi, diga. Pode falar.